A paz do Senhor Jesus, amém? Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, do verso de número 5 ao verso de número 7, diz assim: Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. A sua, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Grande Deus, irmãos. Quem não conhece, aleluia, essa mensagem, a qual vem nos falar de Eucana e suas duas mulheres. Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E o desejo de Ana era ter filhos, aleluia. A Bíblia nos diz, irmãos, que Eucana amava a Ana. Louvado seja Deus. Mas o amor de Eucana, aleluia, não podia suprir o anseio que Ana tinha de gerar. Ramando que a xarabadalavassou, ramandai. Aleluia. Irmãos, a Bíblia nos diz aqui que Deus havia cerrado a madre de Ana. Ana estava enfrentando agora um momento de impossibilidade na sua vida. Ana estava enfrentando agora, além da porta fechada, a sua competidora, a sua rival. Ela se levantava para lhe embravecer excessivamente. A Penina irritava a Ana, por quê? Porque Penina gerava e Ana não gerava. Porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Porque ela se sentia superior. Riacha, rabadalavassou, gerramanto. Aleluia. E eu fiquei me perguntando, mas Senhor, o Senhor, aleluia, fechou a madre. O Senhor, aleluia, fechou a porta na vida da tua serva. E ainda, Senhor, meu Deus, aleluia, por outro lado, havia uma mulher que a irritava, havia uma mulher que a embravecia, havia uma mulher que a perseguia, havia uma mulher, que se sentia superior. Havia uma mulher, aleluia, que se levantou para, aleluia, para se opor, para se sentir superior. E o Senhor falava ao meu coração, eu fechei, aleluia, porque eu fecho e ninguém abre, aleluia, e abro e ninguém fecha. Deus, irmãos, Ele nos coloca, aleluia, em situações de impossibilidade. É isso mesmo que você está ouvindo. Deus, Ele nos coloca em situações de impossibilidade para nós reconhecer que Ele faz, que Ele é, que operando Ele ninguém impede, que Ele faz e desfaz, Ele manda e desmanda, aleluia, Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. Ana estava diante de uma impossibilidade. E o Senhor nos impossibilita. Há muitas pessoas, aleluia, que podem neste momento estar impossibilitado. Há muitos que estão impossibilitados de fazer algumas tarefas de casa. Há muitos que estão impossibilitados de dirigir. Quem sabe está, aleluia, enfermo, doente, está numa cadeira de roda. Às vezes o Senhor nos coloca em situações de impossibilidade para nós buscarmos a Ele, para nós desenvolvermos um relacionamento profundo com Ele. Às vezes o Senhor nos coloca em situações de impossibilidade para nós reconhecer que Ele é o Deus do impossível, que é mandarábia lavaço, que Ele opera, que para Ele nada é impossível, que o poder pertence a Ele. Ele tem o domínio e o comando de tudo, que a faz, arabadalavassou. E Ele nos coloca diante de impossibilidades para nós buscarmos, para nós se humilharmos, para nós, aleluia, se aproximar dele. A impossibilidade de Ana aqui, a porta fechada na vida de Ana, levou Ana a orar. Levou Ana, aleluia, a desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Ana passou a conhecer a Deus, aleluia, por causa da porta fechada, que a faixa rabadalavassou, jaramandai. Ana passou a ter uma intimidade mais profunda com Deus depois da porta fechada e dos levantes das pessoas que estavam ao seu redor, da sua rival. Por quê? Porque Deus permite
E que ai, xarabadalavassou, viaramandai, até mesmo o mal para o nosso bem. A Bíblia nos diz, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal coopera para o seu bem. Até a porta fechada coopera para o seu bem. Até o levante do inimigo coopera para o seu bem. Que amandaravia. E você precisa entender, aleluia, que Deus ele nos coloca em situações impossíveis para nós buscar, para nós orar, para nós desenvolver, aleluia, para nós saber que só Ele pode fazer milagres, que só Ele, aleluia, pode abrir a porta. Irmãos, tem coisas que se Deus não fizer, ninguém faz. Tem coisas que se Deus não fizer, aleluia, ninguém faz. Então nós precisamos, aleluia, diante das portas fechadas na sua vida, não reclame, não murmure, ore, faça como Ana. Todos os anos, quando Ana subia para sacrificar ao Senhor, a sua competidora, Penina, a irritava, ela chorava, irmãos. Ela chorava e não comia. E que a xaraba, imagine a situação, imagine a provação, imagine os levantes. E raplafaço, viaramando, que ai, xarabadalavastério. O Senhor está dizendo, ore. A porta está fechada, mas se você insistir em oração, eu abro. E ribiá, xarabadalavaço, viaramando. Aleluia. A dificuldade chegou, mas se você me buscar em oração, aleluia, eu supro a necessidade, eu removo a dificuldade. Aleluia. O dia mal chega, que a faixa, mas se você buscar em oração, você vai conhecer o teu Deus. O Senhor te chama para uma intimidade profunda. O Senhor falava ao meu coração, e ramando, eu me perguntando, mas Senhor, a porta já estava fechada. E ainda o inimigo usava uma mulher para pirraçar. O inimigo usava uma mulher para se levantar, para se sentir superior. E o Senhor falava comigo, eu permitia. Conforme o inimigo ia se levantando, conforme o inimigo ia tendo êxito, eu ia forjando o caráter dela. E raplafaz, eu ia moldando o coração dela. Eu ia tornando ela mais forte, que a faixa, rabadalavaço, viaramando. Eu ia lapidando o vaso, conforme ela ia orando. Aleluia, eu ia trabalhando na vida dela, eu ia preparando ela para receber a vitória. Aleluia, o Senhor falava comigo. Então, não desanime mediante os levantes do inimigo. Não desanimes, aleluia, diante da porta fechada. Continue orando, o Senhor está te moldando, está te preparando para o teu milagre. O Senhor está te moldando, está te preparando para você receber a sua vitória. Aleluia, e o Senhor falava comigo. Eu não queria o sofrimento dela. Ribia, xarabalavaço, viaramando, que ai, xara. Nós vemos, irmãos, que Ana sofreu, Ana foi perseguida, ela chorava. Era uma mulher amargurada de espírito, chorava e não comia. E mesmo assim o Senhor falava comigo, eu não queria o sofrimento dela. E raplafaço, viarabaixa, ne que afasto. E o Senhor falava, eu queria relacionamento com ela. O Senhor, Ele não quer o seu sofrimento, Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade. O Senhor falava, eu não queria as lágrimas dela. Eu queria enxugar as lágrimas delas e era isso que eu fazia. Eu não queria as angústias dela. Eu queria estar presente nas angústias que ela passava e era isso que eu fazia. E o Senhor está falando com você. Eu não quero o teu sofrimento, eu quero relacionamento. Eu não quero ver você chorar, eu quero enxugar as tuas lágrimas. Eu não quero ver você se angustiar, eu quero estar presente nas angústias, eu quero estar com você, eu quero me relacionar com você. Irmãos, a porta estava fechada. Iraplafaço, viaramanto. Mas ela anseiava ter um filho. Ela desejava, aleluia, algo da parte de Deus. Quem sabe você deseja algo que parece impossível no momento para você receber. A porta está fechada, os levantes são grandes. Aleluia. O inimigo se opõe a todo tempo, aleluia, para que a tua vitória não chegue. Mas o Senhor manda dizer para você, insista, aleluia, persista. Iraplafaço, é de porta fechada mesmo que eu quero te abençoar. Eu fechei a porta para você orar. Ribiá, xarabadalavas. Irmãos, aleluia, de porta fechada que Deus dá vitória.
Entra para o quarto, fecha a porta, que a faz, xarabadalavasteri, ora. Ora que Deus vai suprir a tua necessidade, Deus vai realizar o desejo do teu coração, Ele vai fazer você gerar. O seu coração irá se alegrar. Você percebe que por um tempo ela é humilhada, por um tempo ela é perseguida, por um tempo a sua competidora pirraçava, irritava, irmãos, furiosamente, se levantava, como nós lemos aqui, ó. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. O intuito de Penina era ver Ana brava, era ver Ana perder, aleluia, a cabeça. O intuito de Penina era ver Ana, aleluia, se enfurecer mesmo. Mas Ana não se enfurecia. O que Ana fazia? Ana chorava e não comia. Quem sabe ela entrava em jejum, que a noite ela entrava em jejum para não dar ousadia, para não dar, aleluia, legalidade ao diabo, para que a ira não viesse prevalecer e crescer no seu coração. Porque a palavra do Senhor diz o que? Irai e não pequeis. O intuito de Penina aqui era fazer ela ficar brava, irada, descontrolada. Mas quem ora, irmão, tem autocontrole. Quem ora, aleluia, é dominado pelo Espírito Santo. Quem ora, aleluia, tem as suas emoções dominadas. O Espírito Santo controla tudo. Quando você vive em oração, por mais que o teu inimigo se levante para te perseguir, para te embravecer, para que você venha ficar odioso, para que você venha perder a cabeça descontrolado, ele perde a guerra. Que a faz, porque quando nós oramos, o Espírito Santo entra em ação. Ele traz controle emocional, ele traz controle mental. Ele traz controle, aleluia. Ele controla a situação. E o Senhor está dizendo, eu estou controlando a situação na sua vida. Eu sei que os levantes estão grandes, eu sei que a perseguição está grande, eu sei que o teu adversário não quer ver a tua vitória, mas eu tenho controle. Eu tenho controle da situação. Eu tenho controle, aleluia, de tudo. O domínio está nas minhas mãos. A tua vitória está nas minhas mãos. Ande que ai, xarabadalavassou, viastéia. E o Senhor está dizendo, coma e beba. Ore, aleluia. Coma, se alimente, aleluia. Enxugo as tuas lágrimas, se alimente porque a vitória está chegando, você vai gerar. Erramando que ai, xarabadalavassúvia. Ramando que assai. Aleluia, você vai gerar, o teu milagre vai chegar. Você está gerando no Espírito agora. A vitória não chegou ainda, porque agora você está gerando no Espírito, frutos do Espírito. Mas o teu fruto, aleluia, o fruto do teu ventre vai nascer e você vai se alegrar. O fruto vai nascer, a vitória vai chegar. Eu não sei o que você está buscando. E a porta está fechada, o Senhor está dizendo, insista, bata, continue. Aleluia, eu abro a porta. Eu abro a porta para você. Aleluia, o teu inimigo vai ficar confundido. O teu inimigo vai se enfraquecer. Porque eu dou vitória para você. Insista. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irritava para embravecer por quanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha aí. Ande que a faixa rabalavassouviastéria. Aleluia. Ele abre e ninguém fecha. Mas quando ele decide abrir também, não há quem pode fechar. E o tempo da humilhação irá findar. O tempo da humilhação irá findar. Permaneça na oração, faça como Ana. Faça como Ana, se relacione. Se derrame. Se derrame. Se entregue. Aleluia. Entregue tudo. O Senhor falava ao meu coração, eu queria o melhor dela. Por isso que Deus te colocou na dificuldade. Porque Ele quer o teu melhor, Ele quer a tua entrega. Ele quer você. Antes dele entregar a sua vitória, primeiro Ele quer o teu coração. Primeiro Ele quer a tua adoração. Primeiro Ele quer a tua oração.
Então continue, aleluia, orando, porque o nosso Deus, aleluia, entrega galardão e traz exaltação em meio à humilhação. Tome posse desta palavra. Que o Senhor Deus possa te abençoar e possa fazer você gerar o seu milagre. Amém? Diga amém por esta palavra. Que Deus te abençoe.